Bom, gente, agora que a gente já respondeu a nossa parte de teoria e já conseguiu armazenar conteúdo bastante para responder nossas questões, nós vamos passar agora para o nosso bloco de questões, que são 10 questões que são muito semelhantes ao que cai na prova. Primeira questão do ano de 2018 da prova em qual a gente está focado. O número π, representado pela dízima não periódica 3,141592 e assim infinitamente, é um número que, bem, a gente está aqui com as alternativas e ele quer saber sobre o número π, que é representado assim. Essa forma aqui a galera não conhece muito, mas essa forma é a mesma que essa, que é esse Rzinho com esse chapéuzinho em cima. Ele está querendo saber em qual conjunto ele está localizado, porque esse Ezinho aqui, ele é a mesma coisa que eu dizer pertence. Ou, se eu fizer o Ezinho e cortar ele no meio, é a mesma coisa de eu dizer não pertence. Sendo assim, a gente tem que fazer uma análise dos nossos conjuntos numéricos para poder identificar onde é que o nosso número π está localizado. A gente sabe que o conjunto dos números naturais é formado, a gente vai fechar ele aqui, pelos nossos números 0, 1, 2 e 3 e assim infinitamente, porque é o conjunto dos números normais que a gente conhece positivos. A gente tem o conjunto dos números inteiros, que é formado pelo menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3, que ele engloba o conjunto dos números naturais, mas ele trabalha com os números negativos. E então vem o conjunto dos nossos números racionais, que são todos os números que nós podemos representar como fração. O número π, ele é uma dízima que não pode ser representada por fração. Por exemplo, o 4, sobre 9, ele pode ser representado por fração. Então ele está dentro desse conjunto numérico. E o π, onde é que ele está? Quem viu a nossa aula de teoria se lembra do bizu que eu dei, que o número π está dentro do conjunto dos números irracionais. Esse conjunto ele é separado dos outros. Ele fica aqui, porque são todos os números aos quais nós não podemos representar por fração. Onde é que a gente está vendo isso aqui? Vamos lá. O número π está dentro do conjunto dos números naturais. Se você olhar aqui essa representação que a gente vê, ele está aqui fora. Então a gente arrisca. O número π ele não está contido no conjunto dos números reais? Errado. Porque se eu fizer aqui o restante dessa nossa representação, fechando dessa forma, eu tenho os números reais, que é esse R. Ele está aqui dentro? Tá. Então, essa nossa alternativa também já está errada. Ele está dentro dos conjuntos de números racionais? Errada. Ele está contido dentro dos números irracionais? É a nossa alternativa certa. E por último, ele está contido dentro dos números inteiros? Errado. É só riscar aqui. Gabarito, letra D. Próxima questão. Questão de número 2. Os números são infinitos. Eles se agrupam em conjuntos e cada conjunto, conforme sua característica, faz parte de outro conjunto maior. Se analisarmos o número menos 32,5, ele estará dentro do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais ou reais. Olha, essa questão aqui, ela pode ter duas alternativas. Eu vou mostrar por quê. Quando fizeram ela, eles queriam que a gente fizesse a análise dessa forma. A gente tem 32,5. Ele é um número do conjunto dos números racionais. O nosso Qzinho aqui. Por quê? Porque eu consigo pegar esse número aqui e fazer isso. Eu consigo pegar esse 32,5 e fazer 325 sobre... Tá vendo essa vírgulazinha? Eu coloco 1 aqui e a partir dela eu conto a quantidade de zeros. Por quê? Cada número após a vírgula eu conto como se fosse uma casa decimal. E assim eu acrescento um zero. Esse número pode ser representado assim, sem esquecer nunca o sinal de negativo. Ou seja, a alternativa certa seria C. Estaria dentro do conjunto dos números racionais. Só que também, como a questão, eu vou destacar aqui para vocês em azul,
ele fala estará dentro do conjunto. Esse estará dentro do conjunto deixa em aberto que ele poderia estar também dentro do conjunto dos números reais, como a gente viu na anterior, em que a gente tem os números naturais, os números inteiros, os números racionais, daí a gente tem aqui fora os irracionais e por último, pegando todo mundo, a gente tem os números reais. Então, se eu disser para você o seguinte, o número menos 32,5 está dentro do conjunto dos números reais, é claro, porque o conjunto dos números reais engloba o conjunto dos números racionais. Essa questão deixa aberto esse precedente, mas como a gente tem que fazer a análise unicamente desse termozinho, a gente vai por isso aqui. Porque a gente consegue transformar ele em fração. Já nos números naturais, não, porque ele é negativo. No conjunto dos números inteiros, não, porque ele tem vírgula. E no conjunto dos números irracionais, não, porque ele consegue ser representado por fração. Então a gente só tem essas duas aqui, alternativas. Nesses casos em que você se deparar com uma questão em que você tem duas possibilidades de você responder, se oriente por o que mais tem precedentes. Por exemplo, eu consigo fazer a análise aqui do menos 32,5 porque eu já tenho de cara aqui, que eu vou destacar em vermelho para vocês, a minha fração. Ou seja, já é mais um ponto para os números racionais do que para os números reais. Segundo, eu tenho essa questão de que ele está negativo. Então você diria, mas então ele está aqui. Não, porque a ordem de prioridade aqui nesse caso seria a questão da representação em fração dele. Porque eu consigo, a partir daqui, fazer o seguinte. Eu consigo fatorar ele por 5, que vai ficar 325 dividido por 5, vai ficar 65. E o 10 por 5 ficaria 2. Isso aqui, se eu dividir 65 por 2, vai ficar a mesma coisa de 32,5. Tá vendo que a gente retornou para o que é original? Por isso que a gente vai para os números racionais em vez dos números reais. Mesmo que a questão deixe aberto na questão do seu enunciado. Próxima questão. Questão de 2021, bem recente. A respeito dos conjuntos numéricos, é correto afirmar... Olha, esse tipo de questão aqui com afirmativas, ele é muito possível de cair no CFN. Já teve umas 4 questões que caíram aí no decorrer dos anos. Então, você precisa dominar essa questão da interpretação sem números, somente com afirmativas. Vamos lá. Todo número real é irracional? Errado. Todo número real, a gente pode pegar aqui a borrachinha, pegar a nossa caneta vermelha, no caso. Todo número real, ele não é irracional. Mas por quê? A gente vai fazer a representação novamente aqui, para deixar ela aqui para vocês irem se orientando. A gente tem os números naturais. Aí agora em vermelho, que eu vou mudando as cores para ficar mais didático. A gente vai ter o conjunto dos números inteiros. A gente vai ter o conjunto dos números racionais, que pega o conjunto dos números naturais inteiros. E a gente, por último, em separado, eu vou deixar em verde, os números irracionais. E por final, que engloba todo mundo em roxo, eu vou deixar o conjunto dos números reais aqui em maior caso. Pronto. A partir disso, a gente já consegue responder as nossas questões. Todo número real é irracional? Tá vendo que os números reais englobam os irracionais e não o contrário, como a questão está dizendo? Por isso que ela já está errada. Vamos lá para B. O conjunto Z é igual ao conjunto N? O conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, é igual ao conjunto dos números naturais N. Se eu fizer uma análise aqui embaixo de N e de Z, a gente vai encontrar essa semelhança. Porque nos naturais eu tenho o 0, eu tenho 1, eu tenho o 2 e eu tenho o meu 3. E nos números inteiros eu vou ter os negativos e vou ter os meus positivos também. Nesse caso. Então, é igual, é quase igual. Ou seja, seria aproximadamente igual, mas não está errado. Por quê? Se eu for ver, eles são a mesma coisa, só que é o contrário.
Então, essa questão, ela está em, como eu posso falar para vocês, 70% certo. Só que a gente vai fazer a análise das outras alternativas para poder assim a gente retornar e saber se essa é a certa. Alternativa C. O conjunto dos números racionais, que é igual ao conjunto dos números reais, já está errado. O conjunto dos números aqui devia ser o inverso. Ele só mudou a ordem da alternativa. Aqui devia ser o conjunto dos números reais, aqui em o Rzinho, é igual ao conjunto dos números. Aí a gente vai apagar aqui e vai dizer que é o conjunto dos números irracionais. E o izinho. Ou, se a gente fosse prender mais ainda ao que foi ensinado, a gente podia dizer que o conjunto dos números reais, ele não é igual ao conjunto dos números irracionais. Porque os números irracionais, eles não... A gente vai colocar aqui... Eles não podem ser representados por frações. Ou seja, são números que não existem de certa forma. Eles existem, mas você não consegue representar eles. Então ele não está dentro dos conjuntos de números reais. Continuando. D. Um número racional é todo número que pode ser escrito em forma de raiz? Raiz não. Aqui seria fração nesse caso. Essa questão também já está errada. Essa está errada. Essa está em 70% certo por causa que a gente tem diversas semelhanças. Essa daqui também está errada. E vamos para E para a gente tirar o tira-termo. Fazer parte do conjunto dos números irracionais é o mesmo que fazer parte do conjunto dos números imaginários. Ela já está aprofundando, mas quem se lembra do que eu falei na aula, se lembra o seguinte. Quando chegar no seu edital e ele começar a expandir isso aqui para fora do seu edital, a banca está querendo te iludir, está querendo fazer com que você erre, porque o seu conhecimento chegaria só até esse esqueminha aqui que a gente fez, e não nos números imaginários, que é uma coisa maior ainda. Que se a gente fosse representar aqui na questão de um vermelho escuro, os imaginários seria isso aqui. A gente ia ter os imaginários aqui do lado de fora. Tá entendendo? E por final, eu vou deixar em preto, porque não tem mais espaço, a gente fecharia esse conjunto numérico aqui, bem grande mesmo, e a gente teria os números complexos. Ou seja, tá vendo que foi ainda além do seu edital? E mesmo assim, tá vendo que tá errado? Porque, ó, fazer parte do conjunto dos números irracionais é o mesmo que fazer parte dos números imaginários. Tá vendo que eles não separados? Os imaginários não estão englobando os números reais para que assim englobe os números irracionais? Então, essa questão também tá errada. Só sobrou quem? A nossa B, que consequentemente é o nosso gabarito. Próxima questão. Alternativa 4 da Quadrix. Eu posso confessar para vocês que essa Quadrix é uma banca bem pesada. As questões dela é normal você errar, mesmo você já tendo uma bagagem de estudo. Porque elas envolvem bastante conhecimento que você tem que ter teórico e uma parte de interpretação bem forte também. Vamos começar. Supondo-se que x seja um número racional positivo, isso aqui a gente já tem que destacar, porque ele já está começando a dar os pontos para que a gente comece a fazer a nossa interpretação. Porque a gente não sabe quem é x, mas a gente sabe que ele é um número racional positivo. Então é correto afirmar que, se ele é um número racional, o x ele pode ser um desses três. Ele pode ser um número natural, um número inteiro e um número racional. Porque os números racionais englobam esses dois outros conjuntos numéricos. Então a gente vem aqui e vai começar. 1 sobre x é um número inteiro? Então a gente vai fazendo aqui para ficar mais organizado. Vamos lá. A, né? 1 sobre x é um número inteiro? Vamos supor que x seja igual a 2, porque 2 está dentro desses conjuntos. Se eu pegar 1 sobre 2, eu vou dividir, né? Então eu vou ter o 1 sobre o meu 2 aqui. Eu então vou pegar o vermelho para ir destacando. Não tem como dividir 1 por 2 porque 1 é menor que 2. Então eu jogo o 0 aqui
e jogo um zero aqui, para poder então conseguir dividir. Então, 10 por 2 eu sei que é 5. 5 vezes 2, 10 vem aqui, zero, porque eu tenho 10, tiro 10, fico com zero. Pronto, 0,5. 0,5 é racional. Pronto. Então, continuando. É um número inteiro? Não, é um número racional. Então, essa nossa daqui, ela já está errada. B. Vamos fazer a B agora. X é a razão de dois números naturais? Então vamos lá, mesma coisa. A gente vai usar como 2 o parâmetro porque é um número par e tem muitas divisões e multiplicações que dá para fazer com ele. Assim a gente não perde tempo de prova. Então, a razão de dois números naturais. Então eu vou continuar dizendo que meu x é igual a 2. E eu vou dizer agora, por exemplo, se eu pegar o 4 dividido por 2. Se eu dividir 4 por 2, eu acho 2. 2 é um número natural? É, porque ele é positivo. Então, se eu pegar o múltiplo dele, que é 8 sobre 4, eu ainda chego nele, que continua sendo um número natural. E se eu pegar o 6 sobre 3, que são dois números naturais, mas estão fora desse parâmetro que a gente estabeleceu de 2, eu ainda chego no 2. Consequentemente, essa daqui pode ser o nosso gabarito. A gente pode dizer que ela está certa, mas a gente vai fazer as outras para saber mesmo se está certa. C. 1 sobre 2 não é racional? Tá vendo que a gente está repetindo isso aqui da 1? A gente já fez ela. Se a gente fizer ela de novo, a gente vai identificar que ela é um número racional. Então a gente já pode excluir ela e fazer as seguintes. Porque é a mesma da A. É a mesma da A. A gente vem agora para D. Vamos lá. X não é um número real? Olha, se ele está dizendo que é um número racional positivo, significa que ele pode ser representado por meio de fração. Se ele pode estar representado por fração, esse carinha aqui, ele pertence aos números racionais. E se ele pertence aos números racionais, ele pertence aos números reais. Então, essa alternativa aqui já está errada. 1 sobre x é menor que x? Essa daqui, gente, eu vou confessar para vocês que ela não é mais de interpretação. Ela já está envolvendo bastante questões de inequação, que vocês vão ver na aula mais à frente. Então a gente vai lá. 1 sobre x é menor, ou seja, se é menor é assim. Ele é menor que x. Então vamos lá. Se eu pegar aqui e dividir 1 sobre 2, porque a gente ainda está presumindo que x é igual a 2, que nem no começo. Então vamos lá. A gente se lembra como faz divisão de fração? Claro, a gente vai manter a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se eu multiplicar 1 vezes 2 e 1 vezes 1, eu vou ter 2 sobre 1. Sendo assim, 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, unicamente. Então, a gente vem aqui que, 1 sobre x é menor que x, então a gente tem que 1 sobre 2, ele não é menor que 2. 1 sobre 2, se a gente colocar da maneira correta e como a questão está pedindo, ele vai ser maior que ele. Porque a gente vai ter aqui um inteiro e aqui a gente vai ter a metade de 1. Isso aqui, se a gente fosse dividir, seria a mesma coisa que 0,5. Sendo assim, essa alternativa está errada. Quem é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra B. Próxima questão. Questão de número 5. Assinale a alternativa que não contém como resultado um número racional. Então a gente vai ter que fazer aquela análise. Quem é o número racional? Racional é o conjunto dos números que são representados por quê? Que são todos os números que a gente pode representar por fração, menos aqueles em que a gente vai ter o denominador zero, porque não tem como dividir nada por zero. Então vamos lá. Assinale a alternativa que não contém como resultado um número racional. Vamos fazer aqui. Separa aqui para ficar organizado. Fechei aqui. Vamos lá. Alternativa A. A gente vai ter 7 sobre 11.
7 sobre 11, quando vocês tiverem esses números aqui diferentes, não tente ficar dividindo por cabeça se você não sabe. Faz a continha que você ganha mais tempo. Eu tenho o meu 7 e tenho o meu 11 aqui. Eu sei que 7 é menor que 11, então meu denominador é maior que meu numerador. O que é que eu faço? Eu jogo aquele bom e velho zero aqui, ó. Jogo 0 aqui, jogo 0 aqui e minha vírgula. Beleza. Venho aqui agora e faço 70 dividido por 11. Quem é que chega perto? Um bizu aí para vocês. Quando vocês fizerem a tabuada do 11, saibam que ele só repete os termos. Então, se eu sei que 11 vezes 1 é 11, então 11 vezes 2 vai ser 22. Sabendo disso, eu sei que 11 vezes 7 vai dar 77. 77 é maior que 70, então não me serve. Então, 11 vezes 6 é a mesma coisa de 66. Sabendo disso, o meu 6 vem para cá e o meu 66 é quem vai subtrair meu 70. Agora eu posso fazer aqui essa conta. Vamos lá. 70 menos 66. 6 menos 0 não dá. Eu transformo esse cara em 10. E esse meu 7, ele vai virar um 6. Porque eu peguei emprestado. Se eu peguei emprestado, aqui vira 6. E aqui fica 6 sobre 10. Então, 10 menos 6 vai dar 4. E 6 menos 6 vai dar 0. Simplesmente isso. Agora eu tenho um 4 aqui, né? Já tenho uma vírgula aqui. Eu ainda posso colocar mais um 0. Se eu posso colocar mais um 0, quem é que vem? Seguindo essa ordem aqui. Então, 11 vezes 3, que é menor que 11 vezes 4, porque todo número multiplicado por 11 ele só repete. Então, eu sei que 11 vezes 3 é 33. Eu posso colocar um 3 aqui e o 33 embaixo, que vai ser a mesma coisa disso aqui. Consequentemente, isso aqui vai virar uma dízima periódica. Por quê? Vamos fazer 40 menos 33. Peguei emprestado 10, então eu tenho 10, 9, 8, que fica 7, e aqui fica 0. Isso vai continuar infinitamente. Eu posso dizer que 0,63 é a mesma coisa de 63 sobre 99, para adiantar o meu caminho. Simplesmente isso. Ou seja, que não contém como resultado um número racional. O meu 63 sobre 99 é um número racional? Ele é. Então, o meu 63 sobre 99 ele é uma dízima periódica, ele está dentro dos números racionais. Se ele está dentro dos números racionais, ele não é o nosso gabarito. A gente pode vir aqui e já riscar ele. Vamos fazer agora a B. A B é 6 sobre 8. Como é 6 sobre 8 são dois números pares pequenos, eu posso simplesmente simplificando eles rápido. Por quê? 6 dividido por 2 eu sei que é 3, 8 dividido por 2 eu sei que é 4. Fica 3 quartos. Aí aqui, o que é que eu faço? Aqui eu já vou ter que ver como é que eu vou fazer, porque eu tenho um número aqui ímpar e um número par embaixo. Se é um número ímpar e um par, eu recomendo você já colocar ele na forma de continha, porque aí fica mais fácil para vocês. Eu sei que o meu 3 é menor que o meu 4, ou seja, meu denominador é maior que o meu numerador, não tem como eu dividir. Se eu não tenho como dividir, o que é que eu faço? Eu venho aqui, jogo o meu 0 de novo e meu 0 aqui. Vai ficar 30 sobre 4. Agora que eu consigo dividir. Se agora eu consigo dividir, eu faço o quê? Eu sei que na tabuada do 4, o 4 vezes 5 ele vai ser igual a 20. E o 4 vezes 6 vai ser igual a 24. 4 vezes 7, então, vai ser igual a 28. E 4 vezes 8 vai ser igual a 29, 30, 31, 32. Já passou. Então, o número que a gente vai usar é 4 vezes 7, nesse caso, que é o nosso 28. Então, eu jogo o 7 aqui, o 28 aqui. Subtraio esses dois. Aqui vira 10, porque a gente pegou emprestado. Esse carinha vai virar 2. 10 menos 8 sobra 2. 2 menos 2 fica 0. Ótimo. Agora que eu já sei isso. Tem uma vírgula aqui. O que é que eu posso fazer? Se eu tenho uma vírgula aqui, eu jogo um zerinho aqui, porque a gente já pulou a casa decimal. Se você não estiver entendendo esse joguinho que eu estou fazendo na divisão, bota nos comentários que a gente faz uma aula só sobre isso aqui. Então vamos lá. A gente tem 20. 20 eu sei que é por 5, que aqui fica 20 e aqui é o 0, fica 0,75.
0,75 ele é um número do conjunto dos números racionais, porque 0,75 eu consigo, se eu fizer aqui, eu vou apagar essa tabuada para ficar mais organizado, aí fica da seguinte forma. Eu apago isso aqui, pronto. Venho aqui com a minha canetinha e faço, para organizar. Eu sei que meu 0,75 ele pode ser representado por 75 sobre 1 aqui. Eu agora pego o vermelho e conto as casas decimais. Eu tenho uma casa decimal, duas. Se eu tenho duas casas decimais após a vírgula, aqui fica 0 e aqui fica 0. Consegui representar por fração? Consegui. Então, ela já está descartada também, porque a gente quer aqui não contém como resultado um número racional. Então, já que é uma que não contém como resultado um número racional, o que é que eu vou fazer? Você vai procurar, talvez, uma que tenha no conjunto dos números irracionais ou uma que contenha nos números que estão fora dos números irracionais, porque reais não pode. Esse é o segredo dessa questão. Tá vendo que vocês precisam se atentar bastante naquele diagrama que a gente fez, que engloba os conjuntos e vai entrando um dentro do outro igual uma boneca? É isso que vocês têm que se lembrar. Vamos aqui para C. A C, ela quer a raiz cúbica de 729. Raiz, gente, cúbica é o seguinte. É quando a gente tem o 3 aqui e o 729. Se a gente tem isso, o que a gente vai pensar? Isso aqui nada mais é que a gente ter um número que multiplicado ele mesmo 3 vezes vai ser igual a 729. Calma que quem não entendeu, a gente vai ter uma aula só sobre raiz e potência, que nem está pedindo no edital. Mas vamos continuar. Qual é o número que multiplicado 3 vezes dá igual a 729? Para quem não sabe, para você encontrar a raiz, você teria que fazer o IMMC desse número, para encontrar os termos que multiplicados em comum dá igual a 729. Só que esse 729, eu confesso para vocês, pela minha experiência de estudo, ele aparece com bastante frequência. Então eu já decorei que 729, a raiz cúbica dele é 9. Por quê? Eu pego o meu 9 vezes 9, vai dar igual a 81. E agora eu vou pegar o meu 81 e multiplicar ele por 9, que consequentemente vai dar 729. Só isso. Mamão com açúcar. Então ele está pedindo a raiz cúbica de 729 é o número 9, certo? Então 9, ele está dentro do conjunto dos números racionais? Poderia até estar se fosse 18 sobre 9, mas não é. É somente o 9. Ele está no conjunto dos números inteiros e números racionais. Porque eu consigo dividir 18 por 2, no caso não é por 9, que eu me confundi aqui, gente, desculpa. Eu consigo dividir meu 18 por 2 e chegar em 9. Isso aqui é um número racional. Consequentemente, também é um número racional e um número inteiro. Então, não é o que a gente está procurando. Sobrou só quem para a gente aqui? Opa! Sobrou somente a nossa queridinha raiz quadrada de 2, que é a nossa alternativa D. Se a nossa alternativa é D, então a gente vai fazer o seguinte, vai descobrir a raiz de 2, que é aí que está a questão. É o nosso gabarito D. Por quê? Aprendam uma coisa, não tem como encontrar a raiz de 2. Você só tem um resultado aproximado, que é 1,4142 e assim em diante, infinito. Você não consegue representar esse número por fração. Então ele está dentro dos conjuntos de números irracionais. Simplesmente isso. Eu vou até representar aqui para vocês dessa forma. Ele está dentro do... Ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Coloca isso aí que você já mata muita questão. Por quê? Eu vou dar o bizu. Eu vou apagar aqui para vocês saberem. Essas duas alternativas aqui, eu vou deixar em vermelho, elas despencam em todo tipo de questão. Eu já fiz questão de muita banca. Essas duas aqui caem toda hora. Então já decora. A raiz cúbica de 729 é 9. E a raiz quadrada de 2 não pode ser encontrada. Sabendo disso, você já mata muita questão e não perde seu tempo. Próxima questão.
Bom, gente, vamos agora para a nossa sexta questão da CONSCAN do ano de 2017 para a Prefeitura de Dracena, para o cargo de agente patrimonial. Essa questão aqui, vocês reparem que ela já é bem conhecida da nossa aula, porque ela sempre vai dar algumas afirmações, suposições, e ela vai pedir para que a gente diga se está certo ou errado a partir da teoria de conjuntos numéricos. Isso aqui é muito comum na prova do CFN. A partir disso aqui, eu vou fazendo os esqueminhas explicando para vocês e deixando isso aqui da maneira mais fácil possível para que vocês compreendam e possam usar o que foi aprendido na aula de teoria. Vamos lá. Primeira afirmativa. O conjunto dos números reais é formado somente pelo conjunto dos números racionais e naturais. Quem viu a nossa explicação se lembra como é o conjunto dos números reais. Ele é o conjunto que engloba todos os outros. Sendo assim, se ele engloba todos os outros, ele não pode ser somente formado pelo conjunto dos números racionais e naturais. Porque quem se lembra, que viu a aula, sabe que o nosso esquema, a partir do diagrama de Venn, é assim. Você vai ter o conjunto dos números naturais, depois você vai ter os números inteiros, depois os nossos números racionais aqui, que é o Qzinho. Depois nós temos aqui separados, sempre se lembrem disso. Eu vou deixar sempre em vermelho para que isso fique marcado com vocês. Os nossos números irracionais. E por último, que é o que a questão está pedindo, os nossos números reais, que engloba todos os outros números, que é representado pelo R. Sendo assim, ele não pode ser formado somente pelo conjunto dos números racionais e naturais, que é o Q e o N. Então, essa afirmativa aqui, ela já está falsa. Sendo assim, você for fazendo pela eliminação, que é mais rápido, você já vai olhando as alternativas que começam com F e as que começam com V. Como a gente está procurando só as que começam com F, a alternativa A, por exemplo, já está fora, a alternativa D também e a alternativa E. Sobrando somente a alternativa B e C, que é as que a gente precisa saber. Como a segunda afirmativa das nossas alternativas ela é igual, então a gente vai ter que fazer a terceira, para que somente assim a gente possa encontrar. Que a gente vai fazer logo ela. Fechando aqui o quadrinho, para ficar organizado, vamos para a segunda afirmativa da questão. Quer dizer, raiz de 3 é um número irracional. Raiz de 3, gente, o valor dela aproximado, que é com esse símbolozinho em cima, é igual a 1,732 e assim infinito. Sendo assim, como ele é infinito e a gente não consegue representar ele por dízima periódica, ou como a gente pode dizer, ele não consegue estar aqui dentro desse conjunto dos números racionais, que é os que são representados por fração, ele só pode estar dentro do conjunto dos números irracionais que a gente fez aqui na anterior em vermelho. Sendo assim, sendo que ele não está dentro dos números racionais, ele só pode pertencer aos números irracionais, como a gente escreveu aqui na tela. Sendo assim, se ele pertence ao conjunto dos números irracionais, essa segunda aqui é verdade, ela está certa. Então a gente vai partir para a nossa última alternativa, que assim valida toda a nossa questão, que é que 3,141414 é um número racional. Para quem assistiu a nossa aula sabe que isso aqui é uma dízima periódica. Por que periódica? Ela possui aqui a sua razão. Sendo assim, o número 3,14. Esse tracinho que eu coloquei em cima, gente, não precisa se assustar. Ele é a mesma coisa de eu estar colocando esses três pontinhos no final, que indicam que isso aqui se repete infinitamente. Esse 3,14 pode ser representado por fração. A sua forma em fração seria mais ou menos isso aqui. A gente ia pegar o número completo, 314, e ia subtrair do número que está antes da vírgula, que é o 3, ficando assim com 311. E agora o que a gente faz? Tá vendo que a gente tem 14 aqui? 14, ele é um número que tem dois algarismos, o 1 e o 4. Se ele tem dois algarismos, então nós podemos colocar dois noves. Se a gente pode colocar dois noves, a sua forma vai ser
311 sobre 99. Simplesmente assim, a gente conseguiu transformar ele em uma fração. Se o 3,14 pode ser representado por uma fração, então a gente pode dizer o seguinte, que ele é um número racional, porque ele pertence ao conjunto dos números racionais. Sendo assim, deixando verdadeira a nossa terceira alternativa. Sendo dessa forma, o gabarito letra B. Como a gente está aqui, a gente tem a primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira. O nosso gabarito é letra B. Questão de número 7. Assinada a alternativa incorreta. Mais uma questão que pede a interpretação para a gente. Vamos lá. A diferença entre dois números naturais pode não ser um número natural? A gente vai fazer aqui imaginando novamente. Tá vendo que eles estão copiando a Quadrix, que é a banca de algumas alternativas atrás que a gente respondeu? Ou seja, a gente tem que imaginar que isso aqui é números que podem se agrupar nisso aqui. Se você não fizer de primeira, é normal, é preciso ter uma bagagem de respostas para responder isso aqui. Ou seja, vamos lá. A diferença entre dois números naturais, a gente já sabe que são dois números positivos, pode não ser um número natural, então a gente vai imaginar o seguinte. Se eu pegar, por exemplo, o meu 6 e o menos 7, isso aqui vai dar um número natural? Não, porque eu estou tirando mais do que eu tenho. Vai ficar, então, o meu menos 1. Sendo assim, eu posso dizer que a diferença de dois números pode não ser um número natural. Aqui eu posso colocar um verdinho e dizer que ela está certa. Ou seja, a questão quer que a gente encontre quem? Ela quer a alternativa errada. Quem é de primeira viagem vai procurar a certa e já vai marcar A porque está afobado. Só que você tem que ter calma e encontrar a que está errada, que nem está pedindo enunciado. Isso aqui é normal, as bancas colocam para confundir o candidato, pelo estresse e o cansaço da prova. Então, para B. O produto entre dois números agora racionais, o nosso Qzinho, e aqui é o natural, que é o N, é sempre um número racional? Então, vamos lá. O produto é o quê? Eu sei que é a minha multiplicação entre dois números racionais. Se são racionais, são duas frações. Eu posso dizer, então, que aqui seria 2 sobre 5, vezes, já que é o produto, de 3 sobre 6. Posso multiplicar simplesmente aqui. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 6 eu sei que é 30. Pronto. Então, o produto entre dois números racionais é sempre um número racional? Certo, porque eu multipliquei duas frações e cheguei em outra fração. Só que a questão podia muito bem te sacanear e pedir para você simplificar. E você vai simplificar, porque você vai fazer aqui por 3 para ir mais rápido. 6 dividido por 3 eu sei que é 2. E 30 dividido por 3 eu sei que é 10. Continua sendo uma representação de fração? Continua, porque eu ainda consigo simplificar ela. 2 por 1 fica 1, 10 por 2 fica 5. 1/5 ainda é uma fração? É. Então ela está o quê, gente? Ela está correta. Alternativa B. Vamos agora para a nossa C. A soma entre dois números irracionais, aqui o nosso izinho, é sempre um número irracional. Vamos ver se isso aqui está certo. Ela está pedindo dois números irracionais. Números esses, então, que a gente não consegue representar por fração. Se a gente não consegue representar eles por fração, a gente tem que fazer o seguinte. Opa, apaguei tudo. Mas não tem problema. Se vocês anotaram aí, fica mais fácil. Se não anotou, volta agora à aula e vê. A soma entre dois números irracionais é um número irracional? A gente vai imaginar o quê? Um número irracional ele não pode ser representado por fração. Então ele poderia ser muito bem a raiz de 2. Que somada com outra raiz de 2 daria o quê? A pessoa que não sabe vai pensar que é isso aqui. Eu vou botar em vermelho. Raiz de 2 mais raiz de 2 seria raiz de 4. Mas não é. Esse resultado aqui ficaria da seguinte forma. Raiz de 2 mais raiz de 2 ficaria igual a 2 raiz de 2. Multiplicando aqui em forma invisível que a gente coloca.
a gente pode apagar isso aqui, porque a representação seria essa, na forma correta. Ficaria 2 vezes raiz de 2. Então, isso aqui já está, no caso aqui, pode ser o nosso gabarito, eu não sei, errado. Porque ele não é um número irracional, ele pode ser representado em forma de fração. Porque se você pegar aqui, canetinha aqui em verde, para continuar aqui o esquema, poderia ser representado assim. Tem raiz de 2 aqui multiplicando, eu sei que eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar esse carinha aqui e esse outro carinha aqui. Tá vendo que virou uma fração quando eu for responder? Então, ele já não estaria sempre dando um número irracional. Vamos ver se ele é o nosso gabarito? É o nosso gabarito. A alternativa C. E as outras alternativas eu vou responder também para que vocês possam ter um caderno bem completo aí na casa de vocês. Eu venho aqui agora na minha alternativa, no caso D. Vamos lá. 0,85 e 1,745454 aqui é uma dízima. São números racionais? Cara, se eu conseguir representar isso por fração, sim. Então a gente vai tentar transformar eles em fração. Eu tenho 0,845 igual a... Consigo aqui pegar esses três termos aqui e jogar numa fração? Consigo. Porque eu pego aqui e fico 8, meu 4 e meu 5. Como ele não está dando aqui essas abreviações que indicam que são infinitas, eu vou entender que isso aqui pode ser representado como um número racional, um número com vírgula. Então eu vou contar aqui a quantidade de termos após a vírgula. Eu tenho 1, 2 e 3, então fica 1, 2 e 3. Consigo representar por fração? Consigo, então ele é um número irracional. Quer dizer, racional. Estou me confundindo já. Vamos agora por 1,7454 e assim em diante. Vamos ver se eu consigo transformar ele em fração. Quando você tiver esse formato aqui de dízima periódica, se lembra da nossa aula de fração que eu já ensinei como transformar, só que vai ter uma aula de matemática básica somente para dízimas periódicas e não periódicas. Nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar o 1745 e vai fazer o seguinte, vai subtrair ele do número que está antes da vírgula, que é o 1. O nosso resultado vai ser 1744. Simplesmente isso aqui. E mais a questão daqueles 9 embaixo que você falou. Eles agora vão ser a partir disso aqui. Eu vou jogar aqui para baixo para ficar mais organizado e vou fazer. Quem é o meu termo que se repete? Se você olhar aqui, o termo que se repete, que eu vou deixar com marca-texto, é o meu 45, 45 e 45. Então, ela é a nossa razão. Se é o nosso 45, eu vou pegar aqui o 45 e vou botar sobre 99, que é a quantidade de termos. Isso aqui nada mais é que 1744 sobre o nosso 9. E agora você vai me dizer, terminou? Não, porque eu tenho esse 7, que é o intruso. Esse 7 aqui vai ser a mesma coisa que 0. Então, conseguir representar os dois números por números racionais, certo. Se essa questãozinha aqui ela está certa, então ela já está fora, porque a gente está caçando a errada. E agora vamos para a nossa última alternativa dessa questão. A alternativa é raiz de 2, raiz cúbica de 4 e π são números irracionais? Certinho. Sabe por quê? Eu posso levar em consideração só o π. Se é só o π que é um número irracional, os outros também. Porque não daria para dizer que essa alternativa aqui estaria errada somente por um termo, porque ele está trabalhando com a palavra são, ou seja, no plural. Esse e esse cara. Ou seja, ela já está fora porque ela está certa. Nosso gabarito, letra C. Próxima questão. Oitava questão. Questão agora da IESES, para a banca Segás, no caso, para o órgão do Segás, no ano de 2017, para analista de gestão. Novamente, uma questão que necessita que a gente faça uma análise das afirmativas que ele está dando. Sendo assim, a gente vai ter que descobrir quais são as corretas e quais são as erradas. Então vamos lá. No conjunto A, 5, 6, 7, 22, 45 e 0, temos somente números naturais.
a gente pode dizer que isso aqui está certo. Por que está certo? Ou no caso, correta, como a questão está trabalhando? Porque nós não temos a presença de números negativos. Se nós não temos a presença de números negativos, então são somente números naturais. Dessa forma, a gente já pode usar a técnica da eliminação e vir aqui já ir fazendo isso aqui. Apenas as afirmativas 1 e 2, 1 e 4 no caso em algarismo romano, apenas as afirmativas 2, 3 e 4, tá vendo que aqui a gente não tem a presença da 1, que é a que está certa, a gente já pode riscar para ganhar tempo. Aqui a gente tem 1 e aqui a gente tem 1, então a gente já eliminou a B, menos uma dor de cabeça. Voltando agora, o número π, 3,14, 15, 92, 6 e assim infinitamente, é um número racional? Essa daqui já está falsa, porque quem se lembra do nosso esqueminha, se lembra que π, que é representado por esse símbolo, que é a mesma coisa de 3,14 abreviadamente, ele pertence aos números irracionais, que são números que não podem ser representados por fração. Sendo assim, se π não pode ser representado por uma dízima periódica, então ele não está no conjunto dos números, no caso, racionais, que são os que podem ser representados por fração. Essa daqui já está falsa. Terceira, no conjunto menos 3, menos 5, menos 7 e menos 9, temos somente números naturais e inteiros. Nesse caso aqui, a gente pode considerar o quê? Somente números naturais e inteiros. Números naturais, nesse caso, estaria errado, porque nós temos a presença nas alternativas do sinal negativo. Quem se lembra da nossa aula sabe o seguinte: os números naturais, que são representados pelo n, são somente os números na sua forma positiva e assim infinito. E a gente aprendeu também que o conjunto dos números naturais pode conter o zero, nesse caso, validando ele. Mas mesmo assim, ele ainda é termo, nesse caso, um termo nulo, porque ele não vale. Então, quando a alternativa trabalha o seguinte: no conjunto menos 3, menos 5, menos 7 e menos 9, temos somente números naturais? Naturais não. A gente só tem números inteiros, então essa daqui está falsa. E a gente vai para a última agora. Os conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem interseção? Essa daqui, gente, está certa. Porque nós não trabalhamos ela na aula de teoria, porque ela já aprofunda bastante no teorema de Venn. O que são conjuntos disjuntos? Vamos dizer o seguinte, eu vou organizar ele aqui para fazer uma breve explicação sobre conjuntos disjuntos para vocês. Que é o quê? Você vem aqui, vamos dizer que a gente tem um conjunto A, nesse caso. O conjunto B, que seria o conjunto que faria interseção na teoria com ele, seria isso aqui, que é o conjunto B. A interseção dos dois seria isso aqui. O que está nos dois ao mesmo tempo, que eu estou pintando de amarelo. Pronto. Isso aqui é um conjunto com a interseção. Isso aqui em laranja é a nossa interseção. Sendo assim, o conjunto disjunto que a gente está pedindo aqui na quarta alternativa seria o seguinte: seria caso a gente tivesse o conjunto A aqui, e em vez da gente ter uma interseção com o conjunto B, ele esteja separado dele. Ou seja, esses conjuntos não têm nada entre eles. Eles são disjuntos. Opa, que ficou feia a letra aqui. Deixa eu refazer para vocês, para ficar bem organizada a explicação. Eles dois seriam conjuntos que são disjuntos. Exatamente o que a alternativa está trabalhando. Conjuntos disjuntos são aqueles que não possuem interseção. Sendo assim, o nosso gabarito seria: a gente tem a 1 certa, beleza. A segunda falsa, então apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas. Essa daqui está certa. Agora, a gente vai procurando aqui nas outras as que estão erradas. Então, a 2 está errada? Tá. A gente tem 2 aqui, então já risca C. E aqui a gente tem 2, já risca D.
sobrando somente gabarito letra A. Apenas as alternativas 1 e 4 estão corretas. 9. Considere as seguintes afirmações. O conjunto dos números naturais contém um conjunto dos números inteiros. Aqui já está errado. O conjunto dos números naturais contém o conjunto dos números inteiros. Aqui é o contrário. Aí a gente tem N e aqui a gente tem Z. Então, quem é que contém quem? É o contrário aqui. A gente já pode colocar que aqui está errado. 2. Um número racional é também um número real? Aqui a gente já pode colocar que está certo. Porque a gente tem aqui os números reais e aqui, quer dizer, a gente tem os números racionais e os números reais aqui. Os números reais englobam os números racionais. Então aqui está certo. O número raiz de 2 é um número real, que é também um número racional. Aqui já está errado, porque a raiz de 2 não pode ser representada por fração, que nem a gente viu anteriormente. 4. Existem números reais que não são números racionais. Existem números reais que não são números racionais. Isso daqui estaria correto, porque a gente tem números reais aqui, que é o conjunto dos números irracionais. Tá vendo? Então vamos ver aqui quem é o nosso gabarito. O gabarito é a letra D. Apenas a 2 e a 4 estão certas. Próxima questão. Alternativa 10 agora. A respeito dos números inteiros, considere as afirmativas a seguir. Ele está usando como parâmetro somente os números inteiros. Nesse caso. Se ele está usando somente os números inteiros, todo número natural é um número inteiro. Isso aqui está certo. Pelo fato do seguinte, porque o conjunto dos números naturais ele está contido dentro dos números inteiros. Dessa forma aqui. Você tem os naturais e agora os números inteiros eles englobam os números naturais. Dessa forma. Sendo assim, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Vamos lá aqui para 2. O resto da divisão de 3.622 por 3 é 1. A gente vai precisar montar aqui a continha e separar. Vai ficar o quê? Vai ficar 3.622 agora dividido por 3. Ele vai estar dando um número bem grande aqui para a gente poder fazer essa divisão. Vou colocar aqui organizado. Vamos lá. Dividido por 3. Eu sei que aqui o meu 3 dá para ser dividido por 1, porque 1 vezes 3 é 3. Venho aqui, subtraio e desço o meu 6. O 6 dividido por 3 eu sei que é 2, porque 2 vezes 3 é 6. Venho aqui 0. Agora eu desço o meu 2. O meu 2 já não dá, porque o meu numerador está sendo menor que o meu denominador. Sendo assim, eu posso fazer aquele nosso joguete do 0. Joguei 0 aqui. Esse 0 vem para cá. Esse 2 aqui vira 20. Simplesmente isso aqui. Não coloco a vírgula ainda. Virou 20, né? Então eu sei que 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6 é 16, 17, 18. 3 vezes 7 é 19, 20, 21. 3 vezes 7 já passa. Agora 3 vezes 6 é o nosso cara que a gente está procurando, que vai dar 18. Aqui fica 18, aqui desce um 6. Então vai ficar 20 menos 18. Aqui fica 10 e aqui vira 1. 10 menos 8 fica 2, 1 menos 1 fica 0. Agora sobrou quem? Sobrou meu 2. Meu 2 eu joguei aqui de novo. E eu sei que 3 vezes 7 é 21. Só que 3 vezes 8, pela ordem aqui que é de 3, que vai aumentando de 3 em 3, eu sei que é maior. Então eu vou jogar o meu 7 aqui. Que então 3 vezes 7 é 21. Que aqui subtrai 1, aqui subtrai 0. Então ele está dizendo que o restante vai ser 1. Se vai ser 1, aqui também vai estar o quê? Aqui vai estar certa a alternativa. Venho aqui, fechei. E vou aqui na minha 3. No caso, que é a alternativa 3. Aqui seria a alternativa 2. Eu vou organizar aqui para vocês, desculpa. Aqui ficaria 2 e aqui ficaria 1. Aqui fica 2 e aqui fica 1. 3. Um número
12.212 mais 21.000 é par. Eu vou só somar porque eu não tô com tempo e nem cabeça para falar esse número. Eu vou agora colocar o maior em cima, 2, 1, 2, 1, 2, 1, somado com 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Ele está perguntando se ele é par. Vamos agora. 1 mais 2 é 3. E agora 2 mais 1 é 3, 3, 3 e 3 e 3. Eu sei que 3 é ímpar. Se ele é ímpar, ele não pode ser par. Então, o número da soma que é par, a gente já vai colocar aqui em vermelho, é errado. A quarta alternativa agora. O produto de dois números inteiros é sempre positivo? Então, gente, eu vou precisar apagar aqui a nossa tabuada para deixar isso aqui mais organizado. Vem aqui e tal. Apaguei para usar esse espaço aqui em branco que a gente tem da tela. Vem aqui agora, fecho tudo e faço agora aqui a D. Que é no caso a nossa quarta, no caso que eu estou ainda me confundindo com a questão de afirmativas usando letras, mas ela já está usando números aqui. Então aqui vai ser a nossa quarta. O produto de dois números inteiros é sempre positivo? Produto é o que, gente? A multiplicação. Se lembre disso. O produto de dois números inteiros é sempre positivo? Se são números inteiros, então eu posso dizer que são negativos. Quem que a gente vai usar? A gente vai usar o nosso menos 2 vezes o nosso 4 positivo. Porque já que são números inteiros, eu sei que os inteiros eu tenho os negativos e eu tenho os positivos. Então eu posso colocar um positivo e um negativo. Então eu posso multiplicar aqui. 2 vezes 4 eu sei que é 8. Agora, menos 2 vezes 4 não vai ser 8 positivo, vai ser negativo. Mas por que negativo? Porque a gente tem uma coisa chamada jogo de sinais, que é o quê? Quando eu multiplico um termo positivo por um negativo, os seus termos eles vão se fundir formando um novo, que é mais ou menos isso aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Eu tenho um mais com menos, um mais com mais, um menos com menos e por último eu tenho um menos com o mais, que você pode simplesmente usar o meu mnemônico, que é muito conhecido, que é o seguinte: um amigo do meu inimigo, eu vou deixar em vermelho aqui para vocês, novamente. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, enquanto o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Ou seja, se eu tenho aqui menos 2 e mais 4, eu faço o quê? O inimigo do meu amigo é o meu inimigo. E aqui está dizendo que ele é sempre positivo, ou seja, aqui já está errado. Ou seja, o nosso gabarito é letra B. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, que nem a gente fez aqui.